Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com o Lucas Figueiredo, que é um fotógrafo de esporte. Já trabalhou 6 anos e meio na CBF, cara com muita experiência. Vou só ler um pouquinho aqui da trajetória dele para vocês entenderem. Uhum. O Lucas é fotógrafo por vocação, formação e coração. Começou sua trajetória há cerca de 15 anos. Do jornal O São Gonçalo à Copa do Mundo, sua trajetória é marcada por trabalhos de jornalismo e assessoria, que o levaram a finais de prêmios renomados e ao cargo de fotógrafo oficial da seleção brasileira. A carreira do Lucas começou na rua de verdade. Os primeiros anos dele na fotografia foram de cobertura de operações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por seu trabalho em O São Gonçalo, foi finalista do Prêmio ESSO em 2013. É formado em jornalismo e também atuou como repórter fotográfico freelancer para os jornais O Globo e Extra, publicando várias capas de jornal. Antes de migrar definitivamente para a fotografia esportiva, também participou da cobertura da campanha do Luiz Fernando Pezão, eleito governador do Rio de Janeiro em 2014, infelizmente, né? Não o trabalho do rapaz aqui, mas do Pezão, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Enfim, pronto, larguei aqui meu comentário sobre o Pezão. O Breno está rindo aqui. Pô, o cara que tem o nome Pezão, né? Não pode ser boa coisa, mas vamos lá. Seu trabalho mais marcante e longevo foi na CBF. Ele chegou na CBF em 2016, durante a Olimpíada do Rio, e de cara já fez parte da delegação que deu ao futebol brasileiro a sua primeira medalha de ouro. 5 anos depois, em Tóquio, registrou a campanha do bicampeonato olímpico. Tornou-se fotógrafo oficial da seleção brasileira e de competições da CBF por 6 anos e meio, cobrindo 2 Copas do Mundo da FIFA em 2018 e 2022. Pelas suas lentes, né, passaram jogadores como Neymar, o Vinícius Júnior, Messi, Marta, além das lendas como Pelé, Zagallo, Ronaldo e Ronaldinho. Hoje, ele atua em novos projetos e já vamos falar sobre isso. Não coloquei aqui porque eu não sabia se eu podia colocar. Então a gente pergunta aqui na hora. Lucas, brigadão por aceitar o convite. Você já foi comentado aqui algumas vezes no podcast. Bom, O Gilvan falou muito bem de você. legal. E fico muito feliz de você aceitar o convite para bater esse papo aqui, para a gente falar de fotografia de esporte. Acho que o nosso maior público aqui no podcast é de fotografia de esporte, a galera curte bastante. Interessante. Então, quando eu fico muito tempo sem chamar alguém da área, a pessoa reclama. Você tomou uma Obrigada. cobrada. Nada, É, obrigado você pelo convite. Eu estava ansioso, na verdade, para estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre jornalismo, gosto muito de falar sobre fotografia e sobre esporte, como qualquer brasileiro. Então, é uma honra estar recebendo um convite de vocês. É sempre um prazer falar sobre o meu trabalho também. obrigada. Você tem cara de novinho, quantos anos você tem? 33. 33, é novo, viu? Acertei. Mas o cara já tem uma bagagem, meu. Eu comecei muito novo, né? Comecei no São Gonçalo com 18 anos. Foi. Comecei a trabalhar um pouquinho antes dos 18 com fotografia. Você fazia jornalismo e aí você escolheu a fotografia por conta da faculdade? Na verdade, não. Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo depois de começar a trabalhar com fotojornalismo, né? Ah, legal. Eu cheguei a fazer desenho industrial. Depois que eu saí do colégio, fiz 1 ano e meio, 2 anos de desenho industrial. E aí, em paralelo, comecei a fazer alguns trabalhos como fotografia em boate, assistente em estúdio. Comecei a me cercar de informação sobre a fotografia naquele período ali que eu estava saindo da escola e entrando na faculdade. E aí, em 2019, eu busquei informação sobre o fotojornalismo, comecei a querer trabalhar com isso. Então, o Jornal São Gonçalo abriu as portas para mim como trainee. Foi o primeiro jornal que eu trabalhei. E aí ficou difícil conciliar a faculdade de desenho industrial com o jornal. Porque o jornal, assim, apesar de eu ser trainee e eram 5 horas, acabava que eu não tinha hora para sair, porque as coisas iam acontecendo, eu ia ficando na rua, e quando via, perdia uma aula, perdia duas, perdia três. Aí eu larguei o desenho industrial por um tempo, falei que não queria mais, até porque eu não estava confortável fazendo desenho industrial, eu sentia que aquilo ali não era o meu futuro. Então eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com jornal. 1 ano depois trabalhando com jornal, falei, cara, eu vou precisar de uma faculdade em algum momento. Eu preciso não me especializar, mas eu preciso ter esse certificado comigo pro resto da minha vida.
Então, eu fiz jornalismo na Cândido Mendes e foi muito legal, porque eh, eu sentia que eu sabia mais do que. Assim, eu sabia muita coisa da rua que agregava na minha faculdade, a faculdade agregava no meu trabalho também. E era muito interessante, porque era uma turma à noite de uma galera que já trabalhava, tanto em jornal como em outras áreas. Então, era uma galera que já tinha uma opinião formada, sabe? Então, acabava que todas as aulas eram grandes debates sobre tudo, sobre atualidades. Então, agregou muito na minha vida a faculdade. Não disciplina por disciplina, matéria por matéria, mas como pessoa, assim, sabe? Acho que foi um período interessante. Muito A legal. faculdade de jornalismo. Bacana. Eu nem sabia que a Cândido tinha faculdade de jornalismo. Eu adoro a Cândido. Fiz minha pós-graduação em fotografia e imagem lá. Agora acabou, eu acho. Eles terminaram o curso de comunicação, agora estão mais na parte de direito. Eles são muito fortes em direito. Mas na minha época tinha e eram professores excelentes. A galera que eu trabalhei, muita gente ainda está no mercado, tá, assim como eu, se moldando às novas tendências do jornalismo, da internet. Mas, assim, a gente começou junto, todo mundo lá atrás, em 2010, 2011. E foi muito interessante, assim, a faculdade de comunicação agregou muito na minha vida. Bacana. O Breno que tá aqui com a gente, ele faz jornalismo. Legal. Qual que é a tua faculdade? IBMEC. Eu sinceramente, assim, eu sou curioso para saber como a faculdade de jornalismo está hoje em dia. Porque na minha época a gente tinha aula de coisas que hoje em dia não fazem sentido. Por exemplo, diagramação. Então tinha umas coisas que eram muito voltadas para o jornalismo, para televisão, para broadcast ou para jornalismo impresso. E são coisas que, querendo ou não, hoje não fazem parte do grande cenário do jornalismo. Então a gente não tinha matérias relacionadas a redes sociais, a moda, desculpa, a redes sociais, as coisas que estão na atualidade hoje em dia. Aham. Era uma coisa mais voltada, assim, para o jornal, para o papel, sabe? Faz sentido. Eu tava olhando, eu tava pesquisando na faixa. Eu queria fazer jornalismo. Tem um amigo que é jornalista e ele fala, não faz isso não. Aí eu falo, pô, mas eu acho que é importante pra formação, sabe? Acho que É, ajuda. claro, com certeza. A verdade é que Complementa. todo mundo fala mal do que faz, né? Essa é a grande verdade. Não tem ninguém Exatamente. que fala assim, cara, pô, tô pensando em fazer isso, o que que você acha? Pô, vai nessa, que todo mundo fala, bota um defeito. A gente brinca que quando a gente tá num jornal. Eu ouvi muito durante a minha vida, e isso a gente vai levando, assim, de lugar para lugar. Quando eu comecei lá no São Gonçalo, às vezes você tava com alguém e a pessoa falava assim: pra quem é, tá bom. Como se assim, já que esse jornal é pequeno, qualquer coisa basta. Uhum. Só que essa coisa as pessoas vão levando. Então, se a pessoa estiver trabalhando como presidente da República, ela vai fazer alguma coisa e fala assim: pra quem é, tá bom. Vai na Reuters, vai falar: pra quem é, tá bom. É impressionante isso. As pessoas nunca parece que valorizam onde estão ou o trabalho que estão fazendo, sabe? Isso é uma coisa engraçada da nossa sociedade, eu acho. Faz sentido o que você falou. E aí eu tava olhando o cronograma lá, eles têm agora umas cadeiras de podcast, por exemplo, que é uma É, coisa nova, né? é isso que eu tenho curiosidade, assim, de como a faculdade que também é uma coisa que gera um debate. Vale a pena hoje em dia você fazer uma faculdade e, entre aspas, perder esse tempo, enquanto as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, você aprende muita coisa na internet hoje em dia. Eu não tô falando que vale ou que não vale, tá? Eu acredito que a Aham. faculdade sempre vale. Acho que qualquer coisa que agregue conteúdo vale. Mas eu tenho curiosidade de saber como são as disciplinas hoje em dia. Porque na minha época era uma coisa. Parece que faz muito tempo, não faz 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, é pouco tempo, mas assim, já mudou completamente o cenário, sabe? Então, eu tenho essa curiosidade de saber como funciona uma faculdade hoje em dia, uma faculdade de jornalismo. É verdade, mudou muito. Qual é a área que você está atuando hoje? Antes da gente começar a falar Agora eu dessa área. tô trabalhando no Senac Rio, sou especialista de fotografia lá, então a gente está sempre acompanhando o portfólio de fotografia, de audiovisual, fazendo novos produtos. Agora, no último mês, a gente lançou um curso voltado para fotografia e filmagem com drone. É um curso, Que legal. tá fazendo muito sucesso. A gente está abrindo algumas unidades agora. E está sendo muito interessante essa migração que eu fiz para educação, porque depois da Copa, em janeiro, eu saí da CBF e aí eu comecei a dar mentorias. As pessoas eu sempre fui muito
não cobrado, mas as pessoas sempre perguntavam: "Poxa, você não tem um curso de fotografia esportiva? Você não tem como ajudar as pessoas?" E eu, na CBF, ficava um pouco engessado em relação a isso por conta de agenda. Eu não tinha tempo mesmo, assim, vivia viajando. Quando eu estava em casa, eu queria estar mais em casa mesmo, queria curtir meus filhos, curtir minha família. Então, quando eu saí da CBF, a primeira coisa que eu fiz foi abrir essa mentoria. De uma forma, acho que até um pouco amadora, não em relação à mentoria, mas em uma relação comercial. Eu não tinha um comercial cuidando de como ia ser vendida essa mentoria. Hum. Eu abri no meu Instagram e falei: "Cara, quem quiser eu tô aqui para ajudar". E aí, assim, apareceram várias pessoas, eu consegui abrir algumas turmas de mentoria e, assim, foi uma paixão, na verdade, porque você vê que você está conseguindo mudar e moldar algum profissional, alguém que está começando. E eu acredito muito que a gente precisa pegar na mão das pessoas que estão começando. Fizeram isso comigo, várias pessoas. O Gilvan foi um deles, por exemplo. Várias pessoas abriram portas para me ensinar alguma coisa sobre fotografia, sobre jornalismo ou sobre qualquer outra coisa. Então acho que a gente precisa disso. E aí eu sentei uma semana em casa, na frente do computador, comecei a escrever, escrever, escrever. Escrevi muita coisa relacionada, não só à técnica de fotografia, mas a mercado, enfim, a redes sociais também. Então eu consegui dividir as turmas que eu tive, eh, num público mais básico, que estava começando mais, onde eu conseguia falar mais tecnicamente sobre, enfim, diafragma, obturador, conseguia explicar de uma maneira mais prática, apesar de ser online. Eu acredito que eu consegui passar isso de uma forma mais prática, porque eu pegava as imagens que eu fiz durante os 6 anos e mostrava para ele por que que eu utilizei algum tipo de configuração, o que que isso implica na fotografia, problemas, soluções, enfim. Então eu usei a minha experiência, o meu material para passar esse conteúdo e assim, foi muito legal, porque mesmo os alunos mais iniciantes, como os mais alguns até profissionais, captaram alguma mensagem dali e eu consegui acompanhar uma mudança deles, sabe. Teve um aluno que eu falei algumas coisas, porque eu fazia uma mentoria e fazia uma análise de portfólio. Então, na última aula eu pegava, era uma mentoria de 4 alunos, várias turmas de 4 alunos. Então eu pegava aqueles 4 alunos e fazia uma exposição do trabalho dos 4 na frente dos 4 e falava o defeito, a qualidade e tal. Teve um aluno, não é que ele era ruim, mas que eu falei assim: "Cara, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito isso, você poderia ter, eh, ido numa direção comercial mais voltada para isso, assim, na sua própria timeline ali e tal". No dia seguinte ele tinha apagado o Instagram dele, postou tudo de novo com as dicas que eu dei de edição, com as dicas que eu dei de abordagem para marcas, para atletas. Então foi muito interessante isso. E aí a partir daí eu falei: "Pô, a educação é um ambiente que eu quero estar mais próximo". E aí o Senac abriu as portas para mim, para eu estar agora desenvolvendo esses cursos, para estar analisando, um novo portfólio na área de audiovisual, na área de economia criativa. Então a gente está com muitos planos aí para 2024 e eu acredito que vai ser um sucesso. Eu estou trabalhando muito para isso. Maneiro. O que que seria a área de economia criativa? Eles A chamam. nossa área de economia criativa atende fotografia, audiovisual, moda. Até aquela hora eu até falei moda, porque saí de lá agora, eu tô com um monte de coisa na cabeça. Moda, design de interiores, design gráfico. Então, todas essas novas tecnologias, novas profissões que estão vindo nessas áreas, a gente está abordando dentro do nosso núcleo ali de economia criativa. Ah, legal. Senac é um lugar que sempre teve curso de fotografia, né? Sempre investiu nessa área. O nosso curso está sempre nos tops ali de vendas. Mas de fato a gente está dando uma repaginada neles, assim, a tecnologia está mudando muito, a fotografia está mudando muito, agora a gente vê diversos tipos de sensores, diversos tipos de câmera, tá uma revolução muito louca, assim, muito rápida, então a gente precisa estar atento a isso e estar atualizando o nosso portfólio, é isso que a gente está fazendo. É. Fora a inteligência artificial, né? Nos softwares que Pois é. hoje em dia facilita a vida pra caramba pra tratar. Mas Sim, eu vi outro dia um vídeo de um cara que foi meu professor de Lightroom, ele tá sendo patrocinado por uma marca que eles vendem, ainda não testei, né? Mas eles vendem a ideia de que ele faz todo o tratamento para você.
Aí era um videozinho, um reels dele sentado, folheando um livro, e na tela, assim, aparecia o software trabalhando. Aí o software falava assim: fotos selecionadas, ele faz casamento, né? 3.000 fotos sendo selecionadas. Aí ele seleciona as que estão boas, as que estão ruins. Não sei como é que é o critério disso, né? Até porque tem algumas coisas que são mais conceituais, né? Se você quiser fazer alguma coisa desfocada, pode ser que ele Sim. desconsidere, mas nunca testei a ferramenta, então não posso Julgar, né? julgar, né? E aí depois ele mostrava lá, agora estamos tratando as imagens. E o cara lá só folheando, achei isso muito surreal, né? Porque Ah. a gente perde tantas horas para Eu tratar não foto. acredito que vai ser essa autonomia vai ser tão grande, assim. É claro que tá aí para ajudar. Eu acompanhei um pouco dessa evolução, assim, de edição e tal. Porque eu, quando comecei, um dos meus primeiros trabalhos foi como assistente de estúdio, né? Trabalhei no estúdio lá em Niterói e segurava rebatedor, carregava um monte de peso, carregava um monte de coisa. Pra externa, ficava debaixo de sol lá segurando o rebatedor, enfim. Mas eu aprendi muito lá e sou muito grato. Então, e depois dali eu via como era a edição, até experimentava, assim. Foi a primeira vez que eu peguei uma mesa digitalizadora para fazer uma pele ali no Photoshop e tal. E aquilo ali era muito complexo, era um momento, assim, que o editor tinha que estar ali tirando cada detalhe de pele e tal. Acredito que essa inteligência artificial vem para facilitar esse tipo de coisa, sabe? Esse refinamento. O que eu também acredito que não vai mudar, ainda vão ter profissionais especializados nisso e tal. Mas vai facilitar para um grande público. É verdade. Mas, assim, escolher a foto por você, fazer tudo por você, eu não acredito nisso, não. É bem louco, né? Por que você saiu da CBF? Cara, eu já estava um pouco cansado, assim, já estava pensando em sair mesmo, e foi uma decisão política, assim, depois que acabou a Copa do Mundo, que toda a comissão do Tite saiu, acabou saindo uma galera junto, eu fui nessa, É igual o mas governo, então, né? Troca. na verdade não era tão ligado à comissão do Tite, sabe? Eh, eu era do departamento de comunicação e tinham outros departamentos, competições, seleções, até hoje é assim. Então, quando tinha viagens de seleções, eu estava junto. Quando tinha eventos de competições, finais de Copa do Brasil, eu estava junto. Mas, assim, acabou criando a comissão do Tite agregava muito todo mundo, sabe? Juntava muito todo mundo, ele queria saber a opinião de todo mundo. Então, quando saiu, eu acho que perdeu um pouco o sentido. Algumas pessoas ficarem lá, inclusive eu, assim, porque a gente era muito unido. E aí, acho que quando saiu, acabou saindo todo mundo. Foi uma escolha da diretoria, enfim. Aham. Mas eu também já estava meio saturado, assim, da quantidade de viagens, sabe? Eu perdi muitas coisas dos meus filhos. Então, várias festinhas, vários aniversários, várias coisas de escola. E eu já estava querendo dar uma sossegada a mais mesmo. É cansativo, né? Viaja pra caramba, né? É bom, mas tem o peso que você carrega, né? Algumas coisas que você tem que abrir mão também. Algumas não, muitas coisas você tem que abrir mão. Faz parte. É uma escolha. É. É isso que a gente sempre fala na fotografia, né? O que você está disposto a sacrificar pela fotografia, né? Pelo seu trabalho. É. Eu tô tentando marcar com o Buda, eu não consigo, assim, ele tem agenda bizarra, porque ele Ah, fotografa esporte também. eu Então, tenho feito uns freelas pra Get, quando o Buda não pode. Enfim, tem outros freelas também, o Wagner Meyer. E de vez em quando eu faço alguns freelas pra Get, assim, final de semana e tal. É muito legal, cara. A Get é um mundo, né? Assim, é uma das maiores agências do mundo, então. E o Buda, assim, é super conceituado na Get, ele é super importante na Get Mundo mesmo, sabe? Então, quando tem Olimpíada, quando tem Copa, ele tá sempre. Então, é, espero que você consiga, porque é uma pessoa incrível, tô tem na muita luta. experiência. E eu vou dar uma forcinha, vou ligar pra ele. A gente chegou até a marcar, só que aí ele ficou doente, porque a gente marcou numa janela entre uma viagem e outra que ele tinha. Sim. Ele estava voltando da Copa Feminina, aí ia passar um período aqui, depois ele ia viajar com a família, tinha um intervalo ali. Uhum. Só que aí ele ficou resfriado, e aí tava sem voz, não tinha como gravar. Sim. Aí a gente deixou mais pra frente. Não, mas ele vem, eu vou, Mas vou uma dar uma hora a gente ligadinha pra chega. ele. Eu fiz uma. Não sei se foi na pandemia, no final da pandemia, sei lá, mas a gente fez uma live, assim, tinha muito no Instagram, sabe? Que você chamava alguém pra fazer uma live, trocar ideia e tal. Eu fiz com ele, a gente ficou um tempão falando, assim.
sobre o mercado internacional mesmo, de fotografia esportiva. É bem bacana, assim, o Buda é um cara super bacana. Eu, quando comecei a trabalhar com esporte, eu estava no São Gonçalo ainda, e por conta própria eu fazia já o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo que tinha. Na época, acho que o Maracanã estava em obra, então eu fazia mais Engenhão. Na época ainda era Engenhão, não era Newton Santos. E, e assim, várias pessoas me ajudavam, porque eu não tinha equipamento, não tinha tele grande, não tinha. Eu tinha, sei lá, uma 30D, que era uma câmera super lenta, super ruim. E aí, várias pessoas me emprestavam equipamento, assim, por exemplo, Gilvan, às vezes sobrava uma lente lá no lance, ele levava pra eu usar. E o Buda sempre me ajudou também, sabe, em onde tá no campo, como editar, como. Entre eles, várias pessoas também. Então, conheço o Buda há muitos anos, há mais de 10 anos, e considero ele, assim, uma grande referência mesmo, sabe? De qualidade Entendi. técnica de pessoa. Acho que vai ser um golaço se você trouxer ele mesmo. Ele foi indicação da Bruna, que a Bruna trabalha na Get também. Sim, Eles são bem amigos. Como que você descreveria a sua jornada na fotografia nessa transição, assim, desde o início, do fotógrafo, do repórter fotográfico até o fotógrafo de esportes? sim. Cara, assim, se tivesse que definir em uma palavra, seria destino. Eu acho que as coisas aconteceram muito na minha vida, assim, por estar no momento certo, na hora certa, do lado das pessoas certas, sabe? Então a minha vida foi se moldando junto com o mercado, assim, do jornal impresso que mingou, assim, pelo menos dos jornais pequenos e tal, até estar trabalhando hoje em dia com redes sociais e tal. Eu acho que minha carreira foi surfando essa onda e não por mérito meu. Eu não percebia onde o mercado estava indo e ia atrás. Foi muito fluido, assim, essa minha transição, sabe? Então, eu saí do jornal no momento certo, fui trabalhar para o Globo por Extra no momento certo, dali eu fui trabalhar na campanha do Pezão no momento certo, porque eu precisava aprender a trabalhar com assessoria. E assim, apesar de tudo, eu mantenho isso na minha trajetória, porque foi muito importante para mim trabalhar com campanha política. Você aprende muita coisa sobre assessoria de imprensa ali. E dali eu comecei em vez de atacar os outros, eu comecei a ter que defender uma camisa, sabe? Uhum. Então, foi muito interessante essa transição, assim, e eu considero isso. Eu nunca fui apaixonado pela fotografia, assim, vou fazer fotografia por fotografia. Você nunca vai me ver 5 horas da manhã fotografando o nascer do sol, só porque é bonito, porque a fotografia para mim é muito prática. Eu gosto muito da comunicação através da fotografia, sabe? Então, a minha transição foi migrando nas áreas justamente por conta disso, porque eu dava valor para comunicação, dava valor para a mensagem que a fotografia passava e não fotografia por si só, sabe? Ah, legal. Na sua palestra, que eu assisti aquela palestra que você deu lá no SESC, Uhum. né? Que eu achei uma das melhores, inclusive, Ah, né? obrigado. Achei que você foi sério, assim, né? Muito concentrado e soube montar um storytelling muito bacana sobre a sua trajetória. Lá você também mostrou que você trabalhou com assessoria, né? Que tinha o trabalho do pesão, você até brincou. O desafio, tinha que deixar ele bonito. Uhum. O desafio punk, né? Vou deixar É, aquele homem feio pra cacete bonito. É, mas, assim, e eu fiz a brincadeira aqui com o Pezão, obviamente, por conta do seu histórico, né? Aqui no estado, das coisas que aconteceram, que levaram à prisão dele. sim, Mas eu sempre converso, eu nunca trabalhei com assessoria, mas a galera que eu conheço que trabalha com assessoria sempre fala que é um exercício muito bom, porque você tem que aprender a fazer de tudo um pouco, né? sim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, o que você teve que fazer na assessoria, que para mim eu relaciono muito com fotografia de casamento, que o cara tem que saber fazer produto, tem que saber fazer Sim. paisagem, porque ele vai fotografar um ambiente, ele vai ter que fotografar as pessoas, ele tem que saber dirigir, tem que Sim. saber cuidar do momento decisivo, entre aspas, ali, né? Eu considero, assim, partindo do jornalismo por si só, não só de assessoria de imprensa, a comunicação te permite trabalhar em equipe. Eu acho isso muito gostoso, porque a fotografia, querendo ou não, é uma profissão solitária, né? Você tá ali sozinha, você cria sozinho.
Mas quando você abre isso, um leque com repórteres, com editores, ou com assessores, com cinegrafistas, enfim. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? Eu gosto muito de trocar ideia. E tanto no jornalismo, nas equipes que eu trabalhei, que eu ficava ali dentro numa equipe com um repórter e com um motorista, como na assessoria, que eu trabalhava na CBF, por exemplo, trabalhava com cinegrafistas que são praticamente irmãos meus, são grandes amigos, com assessores que são grandes amigos, a gente conseguia criar junto, e isso era muito legal. E isso, assim, partindo para um objetivo, sabe? Então, na reportagem lá, que a gente tinha o objetivo de contar uma história, não tinha um fotógrafo, não tinha um repórter, era uma equipe que estava em busca de informação. Então, eu sempre vibrei muito em quando um motorista conseguiu uma informação para o repórter. Já trazendo para assessoria, a mesma coisa. Eu dava pitaco várias vezes em vídeo, que eu poderia muito bem virar as costas e ir embora, mas assim, a gente estava ali querendo contar uma história, querendo aproximar o torcedor da camisa da seleção brasileira, ou querendo deixar alguém bem, querendo fazer alguma mensagem positiva ali. E esse trabalho em equipe eu gosto muito de fazer, particularmente, sabe? Então, se eu precisar, já tive que tocar coletiva, já tive que atender repórter não sendo assessor, já tive que acompanhar a entrevista. Isso, sim, eu faço com o maior prazer, porque eu acho que a gente se ajudando e tal, a gente chega no objetivo de uma maneira mais fácil. Se eu fosse trabalhar sozinho com fotografia, eu acho que eu ia perder muita coisa. Eu não ia conseguir fazer tudo que eu consegui fazer, tanto na seleção, como com os patrocinadores que eu trabalhei, como nos jornais que eu trabalhei. Ah, legal. Acho que você veste a camisa mesmo, né? Hum. Da empresa e do time ali pra fazer o negócio acontecer, né? Eu acho que quando faz sentido, não tô falando que você tem que defender qualquer coisa a qualquer custo, mas quando você acredita em alguma coisa, você acredita num trabalho, eu acho que você tem que ir a fundo. Assim, no caso do Pezão, na época, eu olhava pro lado e falava assim: "Cara, eu acho que isso aqui é o melhor que a gente tem, pra trabalhar e pra desenvolver", e assim, fui a fundo no trabalho. Assim como no jornal, várias vezes a gente tinha histórias que a gente queria contar e que a gente entrava em lugares que a gente não deveria, que a gente falava com pessoas que talvez não fosse para falar, mas que a gente ia em prol de uma informação, sabe. E na seleção a mesma coisa, cara, eu acompanhava muito de perto, assim, o trabalho do Tite, da comissão, eu acreditava muito naquilo. Eh, sim, não dá para negar a qualidade do trabalho deles e tudo que a gente conseguiu agregar com eles, assim. Eles abriam muito pra gente dar opinião em relação a tudo. Tudo que a gente via, a gente podia falar ali que ia agregar de alguma forma. Então, assim, quando você acredita em alguma coisa, quando você tá com algum projeto assim, eu acho que você deve vestir a camisa mesmo, sabe? Deve fazer de tudo um pouco, como você falou, a gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Então, se eu tiver que abrir uma live no Instagram, se eu tiver que gravar uma story, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Porque. E a gente tem que estar preparado para isso. Muito legal. Eu sou assim também. Quando eu visto a camisa é pra vestir mesmo, não quero nem saber. A gente tá. Eu não tô mais com a Banlec, né? Ela deu uma pausa aqui no patrocínio, mas eu lembro que agora em julho a gente participou. Eu fui trabalhar com eles como fotógrafa num evento que eles fizeram de fotografia aqui, né? E aí eu tava lá pra fotografar, só que aí nos intervalos não tinha, às vezes não tinha ninguém pra aparecer para ser fotografado, né? Só aparecia a galera pra tirar dúvida. Aí tinha um rapaz de vendas lá, o Gabriel, gente finíssima, atendendo lá. Eu comecei a atender junto com ele. Falei, vamos embora. Ah, O que eu não sabia responder, eu pedi ajuda pra ele, né? E aí assim foi. Aí depois até o Jonatas veio falar comigo: Caraca, você é sinistro. Eu falei: Não, ah, pô, eu acredito na plataforma, eu acho que não custa nada ajudar. Tava sim. aqui parada, né? Não tem por que não falar Muito com as bom. E pessoas. hoje a gente tá lá no Senac é a mesma coisa, assim, a gente tá se ajudando, assim, eu ajudo, a pessoa do audiovisual, a pessoa do design, eles me ajudam muito. Então a gente tá ali desenvolvendo novas coisas e a gente não tem como desenvolver novas ideias sem trocar, sabe. Por mais expertise que você tenha, por mais visão de mundo que você tenha, acho que ninguém sabe de tudo sozinho, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Então eu acredito muito no trabalho em equipe mesmo. Verdade. Também acho que faz muita diferença. E talvez seja por isso que os fotógrafos sintam tanta falta, né? É até bom a gente ter amigos pra trocar, né? Sim. Não sei porque que a galera tem tanta concorrência, assim. Mas vamos lá.
Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou a fazer a transição, assim, de sair de uma cobertura de operações policiais, que você fotografava bastante Uhum. no jornal, para chegar na parte esportiva e já chegar em grandes eventos, né? Sim, Eventos da CBF, como Copa do Mundo, Olimpíada. sim. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, a grande diferença, se você falar assim, qual é a diferença de você trabalhar para um jornal e para a seleção brasileira, por exemplo? Eh, Você ter estrutura, você ter tudo do bom e do melhor ali, levar uma vida onde a assessoria te fornece estrutura para você trabalhar, isso te facilita muito. E no jornal, na época que eu comecei lá, não era assim. Eu tinha minha câmera e vai pra rua, é isso aí. Tem um carro aí com motorista que vai levar vocês, é isso aí, o máximo você tem que se virar lá. Então, com a seleção eu tinha mais estrutura, assim, eu conseguia mais, eh equipamentos, eu conseguia mais estrutura de internet, por exemplo, onde eu tivesse. Então essa é uma diferença interessante, assim. Eu queria Agora entender se você sentiu muita diferença, além da infraestrutura, né? Você já tinha comentado até lá na palestra que o jornal não te dava equipamento, não te dava sim, lente, né, para você trabalhar. Então, que você tinha essa infraestrutura da CBF. Além disso, qual era a diferença maior, assim? Era muito, você estava acostumado a fotografar uma coisa que era mais hard news, sim. né, aquela coisa que você torce o Aham, jornal e sai sangue ali, e você foi fotografar esporte sim. e É uma diferença editorial, né. Então quando você, enfrenta certas situações trabalhando com hard news e tal, que é bem mais arriscado de você tá no meio de uma operação, no meio de um tiroteio. Você tá tendo que lidar também com pessoas que, às vezes, perderam um ente querido que tá ali morto naquela situação, e eu lidava muito com isso, sabe, de ter que lidar com família, com vítimas de algum tipo de violência. E você trabalhar com esporte é muito mais leve, né, apesar da responsabilidade, do dinheiro investido, que tem muito no futebol, dinheiro investido, você tem uma responsabilidade naquele material ali, pelo menos você não tá correndo risco de vida, sabe, você tá, num lugar onde todo mundo queria estar, na beira de um campo, tendo uma visão privilegiada de tudo aquilo que está acontecendo. Então acho que a principal diferença é essa. uhum. O Gilvan comentou no episódio dele que, por princípio, ele não fotografa isso ele, né, ele não falou que todos os fotógrafos são assim, mas por princípio ele não fotografa, eh, coisas que ele considere que sejam negativas para o Flamengo. Então, por exemplo, se eles perderam o gol, se eles perderam o campeonato, sei lá, eles estavam concorrendo à taça, sei lá, taça de Uhum. alguma coisa, taça Libertadores, vamos supor. E aí eles perdem esse jogo, se os jogadores chorarem, ele não fotografa isso, ele não registra isso. Você trata da mesma forma ou você entende que isso também pode ser um registro, uma foto de história, assim, de uma coisa que realmente aconteceu? Eu acho que você, no meu caso, né, como eu penso, eu acho que você deve fotografar porque você não sabe o dia de amanhã. Então aquilo ali pode ser uma baita reviravolta no ano seguinte e aquela foto fazer algum sentido, sabe. Então, por exemplo, em 2018, eu considero isso um erro muito grave da minha carreira, assim, depois que a gente perdeu na Rússia, tinha muita imagem boa ali daquela derrota e tal, que eu poderia ter feito e ter guardado, porque numa num triunfo próximo a gente poderia usar aquilo ali de alguma maneira. Então eu trabalhava muito com o Tite isso, imagens que ele não gosta muito de falar, motivacionais, ele acredita que ninguém precisa de um motivo para ser motivado a jogar bola, mas assim, a gente pegava muito nessas mensagens, assim, ele usava muitas das minhas fotos no nas preleções e tal. Ah, que legal. É, a gente fazia muita coisa junto, com a comissão e tal. Então, eu acho que tem seu valor, você deve captar, mas de fato, assim, não faz sentido. Você acabou de perder um jogo, você publicar essa foto, você disponibilizar essa foto, não faz sentido. Mas eu acho que quando você tá fotografando uma história, derrotas fazem parte, sabe. Então você tem que estar preparado para isso também. Várias vezes eu já pequei nesse quesito de não saber como lidar com isso, mas acho que é importante sim. Bacana. É,
Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Quer dizer, você não vai parar o vídeo não, Breno. Você continua. Só uma pausa para ele respirar aqui. A gente vai fazer o sorteio. O Breno vai botar na tela ali o sorteador e depois a gente vai entrar no site do Lucas. Tem umas imagens lindíssimas. Obrigado. Vou sortear primeiro o curso de Newborn da LA Studio. Newborn com Pet. Então manda ver aí, Breno. Quem vai ganhar. Número 4, deixa eu ver quem foi aqui. Tô devendo isso já há um tempão, então eu falei, tem que sortear esse trem hoje. Número 4, quem ganhou foi o Luiz Augusto. Ele é de Franca, São Paulo. Então, Luiz Augusto, vou entrar em contato com você pelo Instagram e te passar o acesso do seu curso. Parabéns! E aí, vamos sortear mais um? Vou sortear a bolsa da Bcraftman aqui, que é super concorrida. Quem será que vai ganhar? Número 20. Caraca, quem será? Deixa eu ver quem é aqui. Espero que não seja ninguém conhecido, porque quando é conhecido o povo fala que é marmelada, entendeu? Mariana Branco. Parabéns! Deixa eu ver de onde ela é aqui. Rio de Janeiro, aí, carioca. Se deu bem, ganhou uma bolsa lindona da Bcraftman. Depois eu. Hã? Não, eu faço no próximo episódio. O último eu faço no próximo episódio. A gente vai sortear um fone JBL Wireless. Beleza? Vamos continuar aqui. Obrigadão. Entrando no site dele, aproveitando que você já tá aí. Acho que não tá aparecendo nas fotos de lá. Não sei se tem que maximizar ou... É... não, apareceu foi. agora. Aquela primeira lista estava bem pertinho, né? Foi no Maracanã. O último jogo que a gente fez no Maracanã antes da Copa do Mundo, contra o Chile. E aí eu dei a sorte aí do Vini correr pra mim e consegui captar essas imagens aí que são... Eles sabem onde vocês estão e correm pra vocês pra garantir a foto ou não? Ou na hora ali da emoção é muita gente? Isso é lenda. É? Acho que o jogador acaba correndo pra onde o nariz aponta, assim. Tem... às vezes tem a facilidade de você estar jogando fora e o cara vai correr pro banco, você meio que tem certeza disso. Ou se a torcida tá de um lado, ele pode correr pra torcida. Mas assim, nesse caso aí, Maracanã ele poderia correr pra onde ele quisesse, né? Uhum. Então acaba que é um pouco de sorte. Na final da Libertadores agora, do Fluminense, eu tava fazendo de cima. Tava fazendo da tribuna. Praguete. Você, por ser fotógrafo da CBF, você conseguia circular em qualquer lugar? Ou você também tinha que cumprir uma posição como a galera ali? Depende da competição. Por exemplo, Comitê Olímpico, Olimpíada, você não consegue fazer isso. Mas eu, de fato, tinha alguns privilégios de ser fotógrafo da seleção, porque a minha credencial era de delegação. Então era como se fosse jogador ou membro de comissão. A credencial era a mesma, vamos dizer assim, Entendi. sabe? Aí você podia andar em então, qualquer assim, lugar. enquanto eu tava de colete, eu tinha que ficar na área da imprensa. Depois que eu tava sem colete, eu era delegação, então eu conseguia transitar. Mas tem competições que são mais restritas, da FIFA. Até que no Catar foi mais tranquilo, assim, a gente conseguia acessar o campo e tal. Mas normalmente competições da FIFA e do Comitê Olímpico são mais puxados, assim, nesse sentido. Uhum. Você tem uma credencial de delegação, mas de imprensa, sabe? Então você tem o seu lugar ali reservado e que você não pode sair muito disso. Legal. Eu vi também que você tem muita foto de estúdio, né? Sim. E até conversando com o Gilvan, a minha ignorância aqui, eu achava que vocês cobriam mais o esporte, a hora do jogo mesmo, né? E ele estava me contando que não, porque ele falou: eu sou fotógrafo do Flamengo e eu não fotografo só futebol, eu fotografo outras coisas também do clube, né? Sim. E eu vi também que para você que era da CBF, você também tinha que fazer outras coisas, né? Outras pautas com eles, né? Mesmo que seja futebol, mas, por exemplo, aquela foto tirada ali do cara pulando. Gabriel. Tá. Do Richardson. Eu não sei o nome do jogador, é vergonha. Então, eu sei que ele era da seleção. Já é alguma coisa, né? Na verdade, assim, de fato, a gente, como fotógrafo de uma instituição, a gente vai fotografar tudo que tiver. Então,
Sim, eu viajava com o presidente para fazer eventos políticos, eu viajava, fazer reuniões, ia para Conmebol, para o Paraguai para fazer reunião, então tinha muita coisa extracampo. Uhum. E falando de delegação, de seleção e tal, a gente tinha alguns produtos que a gente tinha que alimentar também nas redes sociais. Então a gente tinha que fazer montagem, a gente tinha que fazer arte de gol, dessas coisas de transmissão ali de tempo real e tal. Quando eu entrei, a Era você gente. que alimentava a rede social? Não, eu só Não, criava as eu imagens. criava as imagens Aham. e a gente fazia. Então, por exemplo, aquelas fotos ali, que nem aquela do Richarlison, a gente usou numa arte de gol. O Richarlison fez gol, a gente soltava aquela foto ali com uma arte e tal. Ah, tá. Você já fazia um dos É. jogadores que poderiam vir Não, ou de todo, a gente fazia de todos. todos. Então, quando o jogador chegava no meu estúdio, a gente criava uma gama grande de cenários para criar conteúdo voltado para isso. Quando eu entrei, a gente não tinha nada disso, assim, não tinha nem equipamento, na verdade. É, era assim, ó, o jogador vai botar a camisa, vai encostar na parede, você vai fazer um 3x4 dele e aquela foto ali era a foto oficial. Usava para tudo. Uhum. Aí eu, com o passar do tempo, comecei a desenvolver esse tipo de material de estúdio. A gente comprou equipamento para montar o estúdio. Eu comecei a criar a logística desse estúdio. Então, quando a gente ficava na granja, tinha um espaço lá que eu já sabia que eu ia montar lá. Já criava a logística junto com o coordenador da seleção, dizendo em qual momento eu ia levar cada jogador ali para fazer algum tipo de conteúdo. E aí, quando a gente tinha que fazer isso fora do Brasil, por exemplo, agora pro Catar, a gente ficou, antes da Copa, a gente foi pro CT da Juventus, em Turim. Uhum. Então, eu tive que criar levar todo esse aparato para lá pra gente fazer lá. E aí, é isso, assim, eu comecei a desenvolver um novo material. Fui conquistando a confiança dos atletas, confiança da parte da diretoria, assim, da seleção e tal. E aí desenvolvi um pouquinho, uma coisa menor, a galera curtiu o resultado. E aí, com o passar do tempo, aí quando chegou na Copa de 2018, eu comecei em 2016. Quando começou na Copa de 2018, a gente passou um período longo na granja, que eu montei um baita estúdio lá, a gente tinha uma sala gigante da CBF Academy que não ia ser usada durante aquele período, porque a gente já tá com a granja fechada pra gente. E aí foi quando, assim, a gente criou um conteúdo mais parrudo, assim, a Uhum. gente levava o jogador pra lá, ele fazia as gravações que a gente queria, tudo que a gente queria gravar com ele, gravava ali, eu fazia as fotos que eu precisava fazer com ele ali, mostrava algumas referências, mostrava, ó, tô querendo fazer mais ou menos isso e tal. Aí ali mesmo eu fazia as fotos, aí alguém já puxava pra conversar com ele alguma coisa, gravar alguma coisa, eu já pegava algumas fotos, já mostrava pra ele, falava, ó, tá vendo? Vai ser mais ou menos isso aqui. E aí os caras gostavam, assim. A gente criou Maneiro. uma série, acho que é essa aqui de baixo, ó, desce um pouquinho. Essa do William aqui, por exemplo, Muito foi bonito. uma série que a gente criou do Raízes da Seleção. Então a gente entrevistou os 23 jogadores que iam para a Copa do Mundo da Rússia, falando da origem deles, falando do peso de estar na seleção brasileira e tal. Então a gente fazia os retratos e os retratos ilustravam uma baita biografia dele, sabe? Desde o momento que ele começou a jogar bola até ali. Uhum. Então, era muito legal, assim, foi o que eu falei em trabalho em equipe. Eu tinha a ideia de fazer os retratos, eu queria fazer os retratos, precisava ter um motivo para fazer esses retratos, porque eu não podia falar assim, pô, vou fazer aqui um retrato que vai ficar para mim. Não era isso, eu queria usar. Então a gente desenvolveu todo um produto para utilizar esses retratos, para produzir esses retratos. Legal. E aí fez tanto sucesso em 2018 que em 2019 para a Copa América a gente montou de novo aquela foto do Casimiro ali no caso. Era essa ação. E aí a gente jogou com a camisa branca, comemorando o centenário do Brasil na Copa América, se eu não me engano. E aí tem até uma bola ali antiga, remetendo ao tempo passado, assim. E aí, mais uma vez, a gente fez os retratos e criou todo um produto em cima disso. A gente botou o site todo com uma linguagem de 100 anos atrás, assim, foi bem legal. Fizemos alguns retratos PB também, por conta disso. Legal. E aí se tornou um produto, assim. A gente desde então até a minha saída, toda grande competição, não só no masculino, mas no feminino também, a gente montava um estúdio, criava algumas coisas, e isso se tornou rotineiro, assim, é bem legal. Aí tem uma foto, eu acho que tá lá em cima, que tem o time todo, o Tite. Aí são três fileirinhas, assim. Tem uma galera sentada, Aham. tem É uma uma galera foto em oficial, pé. né?
Aquilo já é Cara, protocolo, já? aquilo dá um trabalho, cara, porque Você arranjou uns banquinhos ali para o povo ficar em pé? então, são 2 bancos. Aí o primeiro pessoal Primeiro senta, e aí o entre um último? banco e outro a pessoa fica em pé e no Uhum. último banco a pessoa sobe no banco. É, foi o que eu imaginei. Por que que isso dá tanto trabalho? Porque você precisa, primeiro a responsabilidade, que você fazer num dia que não tem jogo, fazer uma delegação inteira botar o uniforme para você fazer uma foto. Então a gente fez isso em outros momentos, na Copa América 2019, na Copa da Rússia em 2018. Da Copa da Rússia, a gente fez na Inglaterra, no CT do Tottenham. Que a gente ficou no CT do Tottenham, depois foi pra Rússia. Em 2019 a gente fez na Granja. Essa aí a gente fez em Turim. É o centro de treinamento do Juventus, esse aí. E por que que dá muito trabalho? Porque depois eu posso até te mandar a foto se você quiser botar, mas a gente planejou essa foto assim com meses de antecedência. Antes mesmo de sair a convocação, eu tinha que saber mais ou menos aonde cada dirigente ia estar, onde cada membro da comissão ia estar. Porque, assim, é uma questão de um estar do lado do outro, se não tiver do lado do outro pode dar algum problema, quem vai entrar, quem não vai. Eram 2 fotos. Essa é a primeira foto, que é uma delegação mais enxuta, vamos dizer assim, e depois entra todo mundo, entra a segurança, entra a comunicação, fica uma foto maior. Uhum. Então, assim, quem vai estar. Imagina você falar para alguém que você não vai estar na primeira foto, vai estar na segunda. Então é todo assim um estudo de caso, da onde quem vai estar mais alto, mais baixo. Então é uma foto que dá trabalho. Aí depois você chega cedo lá, vê aonde vai ser, qual o melhor horário que vai ser para fazer aquilo. Tem que adequar isso à logística da seleção brasileira, fazer eles entenderem que, porque para eles é melhor, não, meio-dia tá bom. E para você não vai A estar. luz já tá Então você horrível. tem que convencer e tal. Depois tem toda a parte de iluminação, onde eu usei aí 3 flashes para fazer essa foto, para compensar toda a sombra e tal. Tem uma mais em cima também, que eu acho que estava mais nublado e era um pouco menor. Quando tá mais Aí, nublado é mais fácil. Essa é, foi, essa foi a do CT do Tottenham em 2018. essa o Tite ficou mais no meio. É. Eu, É porque aí não tinha presidente, eu acho. É, aquele que estava do lado dele é o era o presidente? presidente. Essa aí Ah, é não tinha verdade, é um presidente. pequenininho agora. É. E aí, com certeza foi mais fácil, assim, até porque o pessoal fica apertando o olho, assim, quando tá muito sol. Aham. Como tava nubladinho aí, era cedo, era um treino de manhã, foi mais fácil. Tem que fazer várias também, né, pra galera, porque o povo pisca, olha pro lado, né? Pois é, Aí tá faz, todo mundo. faz 20 pra tirar uma. E assim, a galera senta e em 10 segundos quer sentar. Então, assim, tudo que você montou, planejou durante meses, que você chegou lá 3 horas antes, montou, botou o nome de cada um ali na etiquetinha pro cara sentar, ele vai sentar ali, você vai ter 10 segundos. Se você errar alguma coisa, mexer em alguma coisa, sei lá, cartão acabar, a bateria acabar, você perdeu, assim. Eu acho que dá pra conversar ali, mas assim, não é uma coisa que a gente quer, né? Então sentou, faz o máximo de foto que der e Não tem paciência, né? a galera tem outras coisas pra fazer, sabe? Não é o dia pra isso, assim. Pô, mas é uma foto histórica, né? Sim. Teria que ter um, sei lá. Pra gente é importante, né? Mas assim, quando se trata de uma competição de seleção brasileira, tudo é importante. Então, assim, os minutos que você perde aí a mais fazendo uma foto dessa são os minutos que você atrasa um voo, que você atrasa um treino, que você atrasa uma palestra e assim, Copa do Mundo ou qualquer competição se ganha nesses detalhes, assim. Parece besteira, mas não é. Então você. É tudo muito cronometrado, assim, sabe? E aí, em 6, 7 anos, você começa a entender como isso funciona e começa a se adequar, assim. Você começa a deixar de ter dificuldade que no começo você tem, sabe? Uhum. A galera gostava de tirar foto? Cara, no geral, sim. No geral, sim. Não tenho muito o que falar de jogador em relação a isso, não. Porque eles sabem da importância, né? Eles sabem que se a gente tá fazendo, foi o que eu falei, tudo é importante. Então, se eles sabem que a gente tá fazendo é porque alguma relevância tem aquilo. Eu não vou estar fazendo nada eh, só pra tirar o tempo dele, sabe? Porque é tempo de descanso, é tempo de treino. Então, ele sabe que se a gente está produzindo aquilo, é porque é importante. Isso que é legal, assim, de você estar muito tempo fazendo uma coisa, você gerar essa confiança, né, no seu cliente, nas pessoas que você está fotografando. Uhum.
que as pessoas entendem assim, pô, se o Lucas tá falando é verdade, se o Lucas tá fazendo é importante, sabe? Uhum. Isso que é bacana, assim. Tem uma foto ali que você fez do Tite, ele tá mostrando um quadro que deve ser um esquema tático de jogo para os Uhum. jogadores, acho que tá mais para cima, Briano. E aquilo foi tipo posado, dirigido ou estava acontecendo ali e você clicou? Cara, na verdade, o Tite dava muito valor para esse tipo de foto. E era interessante, porque assim, a gente tinha que ter o feeling, e eu já tinha esse feeling com ele, de em que momento você Aqui. tá sendo útil e de que momento você tá atrapalhando. Uhum. Então, assim, eu já sabia o tempo que eu tinha para fazer esse tipo de material. Eh, aqui foi no vestiário do Newton Santos, na Copa América 2021. Ele falando com a comissão sobre como iam jogar, como iam trabalhar e tal. E eu acho que esse é o valor do fotógrafo da assessoria de imprensa, né? Porque você tá num ambiente que você tem que produzir alguma coisa diferente do que todo mundo tá produzindo. A imprensa inteira estava lá no campo, eu estava ali. Então você tem que saber retratar esses momentos, que isso aí vale muito mais do que qualquer foto de campo, que tem outras 200 pessoas fazendo, sabe? Então, e o Tite dava muito valor para esse momento de. Tem outras fotos, assim, mais com jogador e tal, que ele gostava muito de analisar os rostos dos atletas, assim, quem tava prestando atenção, quem não tava. Então, quando tinha uma foto assim, tipo, todo mundo tá prestando atenção, ele pegava isso e usava para falar assim, ó, aqui, ó, atenção, aqui ele remetia muito a palavras, sabe, esse material. Então era muito legal quando eu via as coisas acontecendo em preleção, eu tava usando o meu material, e a comissão dele era muito atenta a isso. Então era muito engraçado, até porque a gente às vezes acabava um jogo que ia fazer uma roda, e todo mundo participava da roda. Jogadores, segurança, comissão técnica, todo mundo fazia parte daquela roda de reza ali, onde as coisas eram faladas antes do jogo e depois do jogo. E ao mesmo tempo, a galera que trabalhava nessa parte da montagem das apresentações e tal, queria uma foto boa daquele momento, que às vezes ele pedia foto daquele momento. Mas ao mesmo tempo ele queria que eu estivesse dentro da roda. Então era assim, ia fechar a roda, eu fazia uma foto e corria pra roda. Porque se ele me visse fora da roda, ele ia falar assim, vem pra roda. E ele fazia isso com todo mundo. Uhum. Se visse um segurança na porta, ele falava, fecha aí e vem pra roda. Então, era o desafio de fazer o material e ao mesmo tempo estar ali dentro da roda, rezando, enfim, e ouvindo o que eles tinham pra falar. É maneiro. É, tem alguma regra na CBF, por exemplo, se é um time masculino, só pode trabalhar fotógrafo homem ou não? Não, não. Porque você fica no vestiário com eles também, né, tem alguma Sim. Eu questão. quando viajava com a seleção feminina, de fato tinha o momento que eu tinha que me distanciar. Mas era coisa muito curta, assim, não era nada, eu não ia perder nada, sabe? O momento que elas estavam trocando de roupa ali, não tinha de fato que fotografar. É claro que você estando no vestiário, você tem que estar atento, assim, a tudo, o que você está registrando e tal, mas é onde rendem, acho que as melhores fotos, assim, as expressões, às vezes expressões de fé, às vezes expressões de concentração, e era muito bom ter esse material, assim, que só eu tinha, sabe? Uhum. E você ficava o tempo todo com a câmera na mão? Tipo, tem uma ali no ônibus, você Sim. tá sempre com a câmera na mão, acompanhando a galera fazendo meio que um documental também? Assim, muitas vezes eu estava com a câmera na mão e não fazia nada, porque também não vou fazer qualquer coisa a qualquer momento, que às vezes a gente tá, pô, depois de um jogo tá todo mundo morto e tal. Mas você tinha que estar atento que as coisas aconteciam, sabe? Às vezes estava num voo. Tem algumas fotos assim que eu tenho da galera jogando no avião e tal, que são fotos interessantes. Que eu ia ali fazer uma foto e ir embora e tal, para não atrapalhar ninguém também. Que conta um pouquinho da história dos bastidores deles, sabe? O que eles fazem enquanto estão Uhum. Isso é legal. entre uma viagem e outra e tal. Enfim, mas eu tava sempre preparado. Não Essa aqui é no necessariamente avião, né? é no avião. No avião indo pra Turim, indo pra Copa. Não, desculpa. Saindo de Turim e indo pro Catar. Então, esse é o tipo de foto que eu acho que você dirige, o cara, porque estão todos eles encaixados de uma forma que você consegue ver a cabeça de cada um. Não, nesse caso, com certeza. Nesse caso tem uma direção ali, tem que orientar como que vai ficar e tal. Mas também é tudo assim, em questão de segundos, né? Chega pra trás, chega pra frente, não tem nada planejado ali.
as fotos oficiais eram muito planejadas. Esse caso aí era tipo assim: "Lucas, faz uma foto aqui". Ou então partia de mim: "Galera, vamos fazer uma foto todo mundo junto". E aí tem que saber lidar ali com as dificuldades. Maneiro. Tem alguma que seja a sua preferida? Que tem alguma história? Cara, assim, eu fiz muita foto, né, assim, que a gente disponibilizou no Flickr desde 2016 foram mais de 40.000 e acho que a maioria era minha. Depois, no final, a Thaís entrou, então tinha muita coisa dela também, mas de 2016 a, sei lá, 2020, 2021, quando a Thaís entrou pra trabalhar comigo, era praticamente tudo meu. Então Ficava no são muitas Flickr? é, Não ficava. então Não são era. muitas fotos, né, tem muitos momentos especiais. Cara, eu gosto muito daquela foto do Tite que passou ali, que o pessoal jogando ele pro alto na final da Copa de 2019. Eu acho que marcou uma conquista importante, assim, na vida de todo mundo. Por ser no Maracanã também, por ser o Tite. Aquela foto ali que eu falei, que tava todo mundo concentrado. Aham. Então aquela foto é, de certa forma, especial pra mim, assim. Mas não tem como negar de estar numa Copa do Mundo, o material que foi gerado na Copa do Mundo e tal. Então, tem várias, mas se tiver que destacar alguma, eu gosto muito daquela do Tite. Daqui a pouco ela aparece aí. É Essa muita aqui. foto. Ah, tá. Essa foto é maneira. Que aparece ali Rio de Janeiro, sabe? A logo da competição, praticamente todos os jogadores aí e tal. A expressão dele também, não é fácil você ver o Tite assim e tal, depois de uma vitória. Enfim, eu gosto dessa. Muito Mas, por legal. exemplo, aquela ali da conquista de Tóquio também é muito legal, é muito marcante, que é uma conquista olímpica para ninguém, né? Você vê que as arquibancadas estão É, tá vazias, vazio. então marca um momento na nossa história, assim, mundial, né? De ter uma Olimpíada durante uma pandemia. E Verdade. isso foi um desafio muito grande lá, assim, a gente fazia teste todo dia, era bem puxada a rotina em Tóquio. Aí virava e mexia, ainda acabava que outra pessoa pegava, né? Não tinha como. Era doideira, né? Covid é O maluquice. vídeo foi surreal. Muito bacana. Tá vendo, né, Breno? Só vem fera aqui, meu filho. O que um fotógrafo precisa ter para trabalhar na CBF? Cara, ele precisa estar preparado para lidar com desafios políticos. Você precisa estar preparado para diversos cenários, assim. Eu passei por algumas mudanças de comando, assim, e a gente tinha que estar se adequando a isso. A CBF tem essa veia política muito muito forte, porque você tá, por exemplo, eu já fui dentro da sala do presidente da República, em reuniões. Então, você tá, você tem que ser muito plural, assim, você tem que saber fazer jogo, saber fazer vestiário, saber fazer política, saber fazer competição, e estar se comportando no meio disso tudo, sabe? É, além de tecnicamente ter que saber fazer isso tudo, de fotografia de esporte a estúdio a tudo, você tem que saber se comportar. Tinha Acho que eu. treinamento para isso lá? Não, Não. não. Acho que isso parte muito da índole da pessoa mesmo, de como ela se prepara e tal. Se você não tiver um comportamento profissional, você não consegue trabalhar com profissionais. Assim, o futebol é muito um nível de profissionalismo absurdo em todas as áreas. E na área da fotografia, na área da comunicação, não pode ser diferente. As pessoas que não se adequam a essa realidade acabam perdendo espaços para trabalhar com um grande clube, ou com grandes atletas, ou com seleções, enfim. Uhum. Não, pergunto porque eu trabalhei muitos anos em empresas, né, muito formais, mas a gente entendia da formalidade, porque quando você entra no ambiente, você já sente que é diferente, né? Que você não tem abertura para ser informal, então naturalmente isso já te modela um pouco. Mas eles tinham treinamentos internos sobre dress code, Sim. sobre a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, regras que a gente tinha para reunião, por exemplo, Uhum. o item lá de uma das empresas era segurança, o primeiro valor era segurança. Então, toda reunião a gente tinha que falar onde ficavam as portas de incêndio, se acontecesse alguma coisa, onde evacuava, como é que funcionava, né? Entendi. Tinha umas regras, assim, então por isso que eu perguntei, porque como a CBF é uma instituição
que já está aí há muitos anos e já tem toda uma formalidade, né, um processo que tivesse, tipo, a gente vai hoje, sei lá, antes, né, reunir o time e falava, a gente vai lá em Brasília conversar com o presidente. Então, as regras, as normas, Sim. tipo, você pode Não, não cumprimentar, tem você não isso. pode cumprimentar, você pode falar, essas Não. coisas assim, entendeu? Não, não tem isso. Isso parte de cada profissional. Acho que quando você tá lá, se você entrar, você acaba fazendo uma besteira ou outra em algum momento. É, mas assim, você se adequa, você observa como as pessoas trabalham, né? E no futebol e na comunicação a gente não tem muito tempo para isso, assim, de estar treinando. Ainda mais quando você chega na CBF, você tem que ser um profissional já com um nível avançado, assim. Então não tem muito tempo para treinamento. A gente tem Uhum. que ir, se fizer besteira, ou vai rodar ou vai aprender com isso. Como é que foi essa transição, assim? Você estava no jornal e aí como é que surgiu essa oportunidade para você ir para a CBF? Alguém te indicou? É, Tinha uma tem, vaga aberta que você se tem um candidatou? tempo ali no período, tem Um um espaço? período ali entre o jornal e a CBF. O que aconteceu, e o que eu falei de destino no começo ali, né? Das coisas irem acontecendo. Eu no jornal, eu comecei a ir jogar um futebol que era do jornal no sábado de manhã. E aí eu conheci uma pessoa, que era o Fernando Torres, que ele trabalhava no Jornal Extra. Na época que eu trabalhava lá, ele já não estava mais, mas ele ia nesse futebol. E aí, a partir dali, a gente trocou contato, ele viu Facebook ou Orkut na época, acho que Facebook já. Ele viu meu Facebook, viu meu trabalho que eu fazia no jornal e tal, curtiu e falou assim, cara, eu tô trabalhando numa agência, numa empresa, que vai fazer a campanha do Pezão. Era uma assessoria de comunicação, assim, enorme aqui no Rio. E vai fazer a campanha do Pezão, pô, gostei muito do seu trabalho, vem aqui conversar com a fulana de tal, que ela vai ser responsável pela comunicação da assessoria e tal, da campanha. E aí eu fui, o pessoal gostou do meu trabalho e eu, a partir dali, comecei a trabalhar com assessoria e tá perto do Fernando, que já era assessor, enfim. E aí dali, acabou a campanha, eu queria voltar a trabalhar com jornalismo e tal, com fotografia esportiva, desculpa. E aí eu fui recomendado para a Mova Press, que era uma agência que trabalhava fazendo patrocinadores da seleção. Qual era o serviço da Mova? A Mova tinha clientes como Vivo, Mastercard, Itaú, e essas empresas que patrocinavam a seleção pagavam a Mova para potencializar esse patrocínio. Ou seja, tudo que era exposto com a marca deles, daqueles clientes, eles pagavam a Mova para potencializar aquilo através de foto, através de vídeos, de produtos de comunicação. E a Mova Press era uma agência onde a gente viajava cobrindo seleção. E, por exemplo, nessa viagem aqui, o meu cliente é Itaú. Então a gente disponibilizava de graça para toda a imprensa do mundo fotos que apareciam a marca do Itaú. Então eu comecei a trabalhar mais perto desses patrocinadores da seleção e de uma forma ou de outra estar próximo da seleção brasileira. Então Hum. onde a seleção viajava eu ia e tal, É o para tipo, dentro desse tipo de trabalho. é aquela foto onde tá o jogador e atrás tem a imagem da marca A do Itaú. placa, por exemplo, Ah, sim. Aí, às vezes, o uniforme de treino tem a marca aqui. Então, eu conseguia fazer umas fotos mais fechadas e aparecer Itaú. E aí era muito legal, porque no final das contas a gente tinha alguns relatórios, assim, e mostravam a quantidade de material que a gente publicou com aquela marca e tal. Então, era bem interessante. E eu comecei a entender a pegada desses patrocinadores é, com a seleção, com marketing esportivo. Comecei a ter mais relação com isso e entender mais como funcionava. E aí, em 2016, quando apareceu a oportunidade na CBF, eu era o fotógrafo que estava mais próximo da CBF, porque eu trabalhava com os patrocinadores gostavam do meu trabalho, eu já estava acompanhando o dia a dia da seleção, então foi um movimento natural, assim, a minha ida para a CBF. E em 2016, nas Olimpíadas, eu estava credenciado pela Mova, apareceu o convite da CBF, eu falei, cara, eu quero ir, lógico, mas eu tenho um problema, eu estou credenciado pela Mova e tal, como é que a gente vai fazer? Não posso deixar a Mova na mão. E aí eles entraram num acordo e eu acabei fazendo pros dois. Eu fiz pra Mova e pra CBF. Eu fazia metade do material pra Mova, metade pra CBF. E ali em 2016 eu consegui atender os dois. Foi bom que eu ganhei dobrado.
E aí acabou as Olimpíadas, eu saí da Mova, outros fotógrafos passaram por lá, enfim, depois. E eu fiquei só na CBF mesmo. Muito legal. O que você comentou sobre o destino, eu acho muito importante de ressaltar aqui. Às vezes eu escuto os fotógrafos reclamando que a vida tá difícil, que não aparece trabalho, mas a maioria que a gente vê no mercado é uma galera mais passiva, né? Não sei se é uma coisa cultural aqui do Brasil, Uhum. mas a gente tem a tendência do passivo, ou seja, de ficar esperando que o trabalho apareça, que as coisas apareçam. E eu sempre brinquei falando que toda vez que as coisas estabilizam um pouco, ficam um pouco mais calmas, que tá com um pouco trabalho, eu procuro sempre uma coisa para fazer que seja ou uma atividade, uma outra área, né? Como você foi jogar futebol, sair, né? Me movimentar de alguma maneira, ou fazer trabalhos de fotografia mesmo que sejam mais conceituais ou autorais, ou, por exemplo, eu gosto muito de dança, então eu fotografo dança como hobby. E essas movimentações minhas sempre me trouxeram trabalho, Sim. porque a gente está ali fazendo alguma. Por exemplo, eu fazia Muay Thai uma época, e aí eu pedir para o professor se eu podia fotografar a turma dos atletas dele que ele treinava antes da nossa, né? A gente era café com leite e tinha os atletas lá da academia. Ele deixou. Eu não estava com a pretensão de cobrar nada, eu Uhum. só queria treinar fotografia, né? E dali surgiu um trabalho. Um dos atletas me convidou para fotografar um evento dele. Sim, Então, eu acho que isso faz com que seu destino aconteça, né? com certeza. Mas assim, eu falo de destino e tal, mas tem muita gente que interpreta isso de uma maneira, como você falou, fica de uma forma passiva e coloca a culpa no mundo que o destino não tá colocando nada na frente dele. É, O destino de fato colocou várias coisas na minha frente, mas eu estava correndo pronto. atrás e quando a oportunidade chegou eu estava pronto. Então assim, não adianta você esperar chegar alguma coisa e você não tá pronto para isso. É. A galera Acho vai falar pra você: "Foi sorte". Pô, foi sorte não, o cara é, estudou pra isso, né, sim, tem competência pra isso. De com repente, se certeza. fosse uma outra pessoa com menos conhecimento técnico, não conseguiria, por mais que estivesse ali na hora, né, no lugar certo, assim. Sim, acho que a gente tem que, assim como você falou, assim, tem que fazer várias coisas, tem que estar atento a tudo. Às vezes você descobre uma nova paixão, uma coisa que você não esperava e tal. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que estar preparado e buscar. É muito, assim, hoje em dia, rede social, todo mundo quer uma foto boa, em tudo que faz. Então, acho que tem muito mercado. Basta você saber se posicionar, você saber achar as oportunidades. É, Então, sim, tá aí, sabe? Todo mundo quer rede social, todo mundo que faz alguma coisa profissionalmente quer ter uma foto para isso, quer expor o seu trabalho, quer conseguir mais clientes através de uma boa imagem. Então, se você ficar em casa parado, você não vai ter, mas tem muita coisa acontecendo aí e eu acho que o pessoal tem que correr atrás mesmo. Verdade. Tem algum perrengue que você passou de perder equipamento ou algum outro perrengue que você queira contar aqui? Algum Pô, caos? tem vários perrengues, né? Pode contar quando você quiser. Na época de jornal, eh, passava perrengue direto, assim, em favela e tal. Mas teve um que foi engraçado, né, engraçado hoje. Mas eu fui fazer, tinha uma comunidade lá em São Gonçalo, tinha não, tem, Salgueiro, que é bem violento, assim, e tal, bem grande. E aí a gente foi fazer um caso de uma menina que tinha sido assaltada, em que ela morava perto do Salgueiro. E aí ela tinha tomado um soco na cara, alguma coisa assim. E aí quando a gente estava chegando perto da casa dela, eu vi que tinha um motoqueiro na esquina. E aí achei estranho, mas beleza, paramos e tal, entramos na casa dela. Fizemos o que tinha que fazer, ficamos um tempo lá, e na hora de sair eu perguntei pra ela: "Vê se o motoqueiro tá lá na esquina". Aí ela falou: "Cara, tem um motoqueiro lá". Eu: "Não, beleza". Aí saímos da casa dela: "Tchau fulana, não sei o que, não sei o que", entramos no carro e saímos. Quando a gente saiu, a moto veio atrás, aí o cara puxou a pistola, falou: "Me dá o equipamento e tal", achando que ela estava fazendo algum tipo de denúncia de tráfico e tal. E aí o equipamento tinha seguro, dei tudo, falei: "Cara, toma". Aí o cara subiu na moto e foi embora com o meu equipamento. Você já tinha tirado E aí na hora eu foto? falei assim: "Vamos pra delegacia que eu vou ter que fazer registro".
e vamos avisar ela, porque vamos chegar lá pra cobrar ela e tal. Aí na época era rádio, a gente passou um rádio pra ela. Ela falou: não, pode voltar aqui que o equipamento tá aqui comigo. Ué, O cara voltou na casa dela pra saber o que ela tava fazendo, olharam as fotos, viram que era de fato uma matéria que a gente tava fazendo com ela sobre o assalto que ela tinha sofrido fora dali e tal. Aí o cara deixou a câmera lá, eu voltei e peguei. Isso que bizarro. foi uma doideira, assim. Assim, vários perrengues relacionados à violência. Na Copa América tem uma derrota que eu não. Acho que foi a Ok. Copa América 2021, se eu não me engano. Não lembro. Mas tem uma derrota, assim, pra fotógrafo que eu não conto pra ninguém, mas que é engraçada. Ah, conta pra gente Vou aqui. contar. Vira O pra que que cá, ó. acontecia? Desculpa. O que acontecia? Eu saía com todo o meu equipamento na mala. Quando eu ia pro jogo, eu botava tudo na mala, 400 as câmeras e todas e tal, e ia. Só que a gente ia jogar e de lá ia direto pra uma viagem, enfim, e eu não tinha botado a roupa pra lavar. A gente entregava a roupa pra lavar na rouparia, eles lavavam e entregavam pra gente. Aí eu coloquei a roupa toda dentro da mala, junto com a 400 e tal, e deixei as duas câmeras fora da mala. Uma grande angular e, sei lá, uma tele curta, assim. Só que eu tava muito acostumado a puxar, na hora do jogo, me arrumar pra eu puxar a mala e ir embora, sem nada. E aí, beleza, entrei na van, a van saiu, a gente saiu da Barra, e o jogo era no Newton Santos, no Engenhão. No meio da linha amarela eu lembrei, eu tinha esquecido as minhas duas câmeras no hotel. Assim, tava indo pro jogo sem câmera. Caraca. E aí me bateu um desespero, assim, tipo, pô, é vergonhoso, né? Você é fotógrafo, você tá indo pro jogo sem câmera. É igual aí Aí eu liguei sem a pro pessoal que bateria. tava na CBF, saindo da CBF pra ir pro jogo. E aí pedi pra eles passarem no hotel e pegarem minhas câmeras. E aí a gente chegou no estádio, eu fiquei um tempo no estacionamento, eles chegaram com minhas câmeras, eu peguei e fui fazer vestiário, fazer jogo e tal. Mas essa é uma derrota, assim, que eu acho engraçada, assim, e no final deu tudo certo, por isso que eu tô te contando. Se tivesse errado, eu não tava contando, não. Desesperador, né? Mas pode acontecer com qualquer um. Eu vou contar uma derrota aqui. Eu não sei qual câmera que você trabalha hoje. Hoje eu tô com uma R5. Uma Uma R5. R5 e uma 5D. Então eu tenho uma R6 e aí no carnaval fui fotografar no Terreirão, que uma pauleira, 9 dias assim, de madrugada, correria fotografando o show. O primeiro show que eu fui fotografar foi do Ferrugem. E o cara da luz, não chequei, vacilei, né? A gente sempre olhava, mas esse cara, não sei por quê, eu não olhei. Ele ligou o laser. E as câmeras já são mais sensíveis, né? Principalmente as mirrorless. E fez um rasgo na minha câmera assim na hora. Perdi a câmera ali. Caramba. E a sorte que, assim, a gente trabalha com backup, né? Então tinha backup. Mas eu fiquei arrasada, porque a minha câmera era nova. E aí eu tive que acionar o seguro, ficou no seguro 4 meses para poder consertar. É, e é triste Ah, quando a gente perde equipamento, é tão caro, né? sim. Eu nunca perdi, assim, já deixei cair. Eu lembro que uma vez era a inauguração do Caminho Niemeyer. Tava no jornal, na época o Niemeyer foi lá, assim, lá em Niterói, né? Com o prefeito, com o governador, uma galera, assim. Aí minha 70-200 caiu, assim, bateu com a baioneta no chão. Putz, Aí aqueles encaixes que tem nela, da rosca, aquilo ali amassou, e aí eu não conseguia mais botar na câmera. Ela travava. Aí eu levei pra um cara, ele nem era técnico de equipamento fotográfico, nem nada. Antes de eu levar pra ver se tinha algum problema de ótica e tal, eu levei nesse cara aqui com uma limazinha, com uma lixa, ele foi lixando, e aí montou de novo, deixou de uma forma que eu consegui encaixar na câmera. Eu encaixei e tava tudo certo. Acabou que eu nem gastei muito, assim. Acho que foi a única vez que eu perdi equipamento, assim. Eu fiquei um tempo, pelo menos, sem equipamento. essa foi a minha primeira vez também. Eu nunca derrubei nada. Eu já caí num casamento, mas eu caí igual bêbado, sabe? Caí, me estrupiquei toda, mas a câmera tava aqui em cima, Né? intacta, né? Eu falei, eu me quebro toda, mas a câmera não. Mas, enfim. Muita grana, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu não perguntei. O que você traz dessa sua experiência de 6 anos e meio na CBF? Amigos, trouxe muitos amigos, contatos. Então, a CBF me abriu muitas portas em diversas áreas. Então, hoje eu tenho muito contato com áreas de marketing, com áreas de vários órgãos que a gente trabalhava junto.
Então, eh, saber ter esses contatos e saber abordar essas pessoas, mesmo não sendo mais funcionário da CBF e tal, e ter um feedback sobre isso, ter um retorno sobre o que eu preciso e tal, eh, diz muito sobre as amizades que eu criei, sabe. Não quer dizer que é porque eu estava na CBF ou fora dela, eu continuo tendo amigos em diversas áreas. Acho que o jornalismo te oferece muito isso, assim, não só CBF, não só futebol, acho que tudo que tá no jornalismo a gente acaba tendo muito contato, enfim, acho isso muito legal. Eh, Sem dúvida, profissionalismo, o principalmente na parte da seleção, assim, não só da CBF, mas da seleção, o Tite deixava muito claro pra gente que a gente estava ali porque a gente tinha potencial, a gente era um profissional bom, era um profissional ético, um profissional de qualidade. Então, todo aquele ecossistema ali te inspirava a ser melhor, a tentar fazer o certo, a tentar fazer da maneira certa, a dar o seu melhor. E isso vem do campo, assim. Quando você cobra um atleta dele ser melhor, mesmo como torcedor, sabe? Você acaba falando assim, pô, se eu tô cobrando esse cara que ele faça gol, que a gente ganhe, eu preciso fazer o meu melhor aqui também. Então, isso inspirava um pouco o meu trabalho, sabe? De ver todo mundo ali se esforçando de uma maneira absurda para ter um bom resultado e você não pode ficar para trás em relação a isso. E eu acabei levando isso pra vida, assim, eu cobro meu filho, cobro minha filha mais do que deveria talvez, porque eu fiquei nessa da gente tentar fazer o melhor sempre, sabe? Quando eu não vejo alguém se esforçando, dando o melhor, eu me incomodo um pouco. Eu acho que eu trouxe muito isso, assim, da seleção, da CBF. Quantos anos tem seus filhos? Meu filho tem 6, o João, e a Bebel tem 3, Isabel. Caraca, você cobra da menininha de 3 anos. Tadinha, meu Deus. Mas não é assim também, mas eu tento, né, assim, passar essa imagem de querer fazer o certo, de estar comprometido com as coisas que você pega pra fazer. Se você vai fazer um desenho ali com giz de cera, eu vou querer o seu melhor, assim, que você se esforce, pelo menos pra fazer o seu melhor, sabe. Então eu acho que não tô falando que eu cobro, assim, Ó, meu pai era assim. mas eu trouxe muito isso, assim, da seleção pra minha vida, para o meu trabalho, assim, de querer ser melhor sempre. Seus pais eram assim? Não, acho que não. Acho que não. Não lembro, assim. Tipo, chegava em casa com um caderno com a letra feia, minha mãe apagava e mandava fazer de novo, mas eu acho que isso não vem do berço, assim, acho que vem mais de tudo que eu tive que correr atrás pra conseguir, sabe, de toda a minha trajetória profissional até chegar na seleção, assim, eu acho que tudo isso foi me moldando com essa forma de pensar. Isso eu ia te perguntar se o esporte trouxe essa disciplina pra você, pra tua carreira, que você me parece ser um cara muito, eh, disciplinado, correto, responsável, ou se você já era assim antes de você entrar lá. Não, eu acho que ajudou sim, eu acho que ajudou. É aquilo, eu tento, né, não é que eu sou melhor em tudo e tal, mas eu tento pelo menos dar o meu máximo, assim, nas coisas. Acho que vem do esporte sim, acho que o esporte te carrega pra essa área. Tanto que às vezes eu me senti incomodado de estar do lado de fotógrafos que não estavam comprometidos com o jogo como eu estava, porque é uma vitória ali da seleção, pra mim fazer diferença, para o meu trabalho fazer diferença, para o resto da minha semana ia fazer diferença aquele resultado. E para os outros fotógrafos não. E tudo bem por isso. Só que assim, às vezes você tá ali comprometido com aquilo, tipo assim, pô, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo, e o resto da galera não tá. Então, assim, você fica um pouco deslocado em relação a isso, sabe, na, Uhum. na beira do campo. E hoje em dia eu tô do outro lado, eu sou imprensa, tô trabalhando como imprensa, e pra mim, tanto faz. É bom que aconteça alguma coisa pro meu trabalho, mas se vai ganhar, se vai perder. E, então tem essa diferençazinha, assim, também. Você gosta de fotografar mais à noite, de dia, no calor, na chuva? O Gilvan, por exemplo, tem pavor de chuva. A chuva é muito ruim, porque quando você precisa mandar, fotografar, já mandar com o computador, com tudo, a chuva dificulta muito isso. Toda a parte de equipamento, assim, você tá exposto a possíveis problemas. Então,
Pô, é muito legal fotografar quando tá caindo o mundo, o jogo, as fotos, assim. Se você não tiver compromisso nenhum de estar mandando rápido, de estar fazendo coisa, tá ali só pra fotografar com a sua capinha de chuva tranquilo, é muito legal, porque rende umas fotos legais. Eu acho que assim, o cenário ideal para o fotógrafo de esporte é você estar num estádio com luz boa, de noite, que a luz não vai mudar, e é aquilo, sem chuva, céu limpo. Acho que esse é o cenário ideal. É, que é difícil de encontrar, assim. No Brasil, por exemplo, tem poucos estádios com a luz muito boa, sabe? Você pega as grandes arenas, assim, mas, por exemplo, pô, você vai a São Januário, a luz é horrível. Você vai a diversos estádios, assim, de Série A e passa dificuldade, sabe? Quando você vai pra Série B, Série C, então, nem se fala. Aí como é que você faz nesses casos? Ah, assim, já foi pior, porque, por exemplo, em 2016 a gente trabalhava com uma 1DX, sei lá, com câmeras que quando você subia muito ISO poderia dar algum tipo de problema. Hoje em dia eu acho que isso tá ficando um pouco para trás, porque as câmeras estão cada vez melhores em relação a ISO alto e tal, então Aí essa sim, segura dificuldade bem. tá sendo ultrapassada. Outro dia eu estava até conversando sobre isso, sobre as novas lentes da Canon serem lentes mais escuras, assim, eles estão lançando mais teles escuras, 800 f11. E aí vieram me perguntar sobre isso, eu falei, cara, as câmeras estão cada vez melhores, então daqui a pouco nada vai te impedir de fotografar com f11, se você pode botar um ISO de 20.000 e não vai ter grão nenhum, sabe? Uhum, Então, é, verdade. Curiosidade, você usa R5 com adaptador para usar as lentes da DSLR ou eu não? tenho um adaptador, mas eu tô tentando migrar cada vez mais para as RFs, né? Aham, Eu acho que se uma coisa é beleza, tem um adaptador, funciona, mas eu acho que uma ferramenta é feita para outra para ser perfeito, assim. O sim. adaptador a gente usa, eh, se precisa, eu tenho uma 24-1.4, por exemplo. Isso desde 2015, 2016, é uma lente que eu adoro. Então eu uso ela com adaptador, por exemplo. Mas eu, quando comprei a R5, na sequência já comprei a 24-105 e ela já era RF. Então, assim, facilita. Eu tô quebrando um pouco a cabeça porque minha câmera de backup é uma 5D. Então, se eu tiver um problema com a R5, eu tenho várias lentes que eu não vou conseguir usar na É, 5D, sabe? é. Então, normalmente eu deixo a 5D com a 24zinha ali e uso o resto na R5. Mas a gente tava falando de outra coisa, eu me perdi, desculpa. Eu É, eu também, porque eu vou viajando aqui na maionese. fui pra falar de O lente. Breno tá indo. Breno, você que está estudando jornalismo, você quer perguntar alguma coisa pro Lucas? Pode Claro, por perguntar, favor. eu falo aqui no mic pra galera poder saber o que que é. Tá, vou repetir, tá? Só pro pessoal poder ouvir. O Breno tá trabalhando aqui com a gente aqui na operação do estúdio. Ele está estudando jornalismo no IBMEC e aí ele perguntou se dentro da CBF existem outras carreiras, outros cargos lá de jornalismo além da fotografia, não é isso? Bom, com certeza. Acho que não só na CBF, mas como em diversos clubes. Isso vai mudando muito de acordo de tempos em tempos, assim, de escolhas políticas, de diretoria, enfim. Então, tem momentos lá que a gente tem um monte de gerentes de outras áreas, de texto, de rede social, de TV. Como tem momentos que esse aparato, essas equipes estão mais enxutas. Mas, assim, tem TV, tem uma galera trabalhando na TV, tem uma galera trabalhando produzindo site, texto para o site, a galera trabalhando com a rede social. Isso, assim, tem clubes que estão só evoluindo nisso, assim. O Flamengo, a Flá TV é gigante, a área de comunicação deles já é imensa. O Botafogo também está cada vez mais profissional, mais profissionais. Fluminense, enfim, Vasco. Os clubes estão evoluindo muito nisso, estão investindo, estão entendendo o retorno necessário na comunicação para patrocinadores, para se aproximar do torcedor. Então, a área de comunicação é fundamental na parte esportiva, assim, de clubes, de seleção. Sem dúvida, tem diversas áreas e diversas oportunidades aí. Legal. E quem quer trabalhar com fotografia de esporte, que a pessoa, que dica que você pode deixar para a galera aqui? Não fotografa só esporte. Fotografa outras coisas também, porque você vai usar outras experiências para fotografar esporte. Você pode gostar de outra coisa e não precisar do esporte.
Qual o problema de você fotografar esporte? É caro. O equipamento na fotografia esportiva faz muita diferença. Você, assim, um péssimo fotógrafo consegue fazer um bom material com um equipamento muito bom, e um excelente fotógrafo dificilmente vai fazer um bom material com equipamento muito ruim. Então você fica muito limitado ali, as teles serem longas, serem claras, os equipamentos serem melhores, assim. Mas nada impede de você começar. Eu comecei como todo mundo começou e a gente tem centenas de fotógrafos esportivos. A minha dica é começar por baixo. Você começar no jogo de várzea, de preferência de dia, para não ter problema com iluminação. Eu acho que você tá perto dos atletas de base, fazer algumas competições femininas que são mais acessíveis hoje em dia. Então, assim, você começando de baixo, você entendendo como é a vida ali na beira do campo, o que que acontece durante um jogo, você entender do esporte. Acho que isso é muito importante, assim. Eu tenho um sonho de fotografar para a NFL, de fotografar futebol americano, e busco muita informação sobre isso para quando eu tiver essa oportunidade, saber onde eu me posicionar, o que que eu vou fazer. Então, isso é fundamental, você entender do esporte, você saber o que que acontece num jogo de futebol, num jogo de basquete, num jogo de, enfim. Você tem que estar atento às oportunidades, assim, e estar preparado para isso, como a gente já tinha falado. Uhum. É isso, cara. E aí, com o tempo você ir subindo, assim. Pega uns campeonatos estaduais, depois consegue um credenciamento para fazer uma série B, uma série C e ir evoluindo. E junto com isso, e buscando clientes, que são os atletas, que são as marcas, que são os jornais, que são os clubes, para você ir evoluindo o seu material e conseguir chegar. É igual vida de jogador. Você vai começar de baixo, com a chuteira ruim, e tentar chegar lá na Série A, na seleção, com uma chuteira muito boa. Acho que é isso. Maneiro. E como é que faz para você conseguir a credencial para poder fotografar lá no estádio? Essas competições maiores de Série A, Série B e tal, é tudo com a CBF. Eles têm um sistema de credenciamento, você faz ali o seu cadastro da sua empresa, você tem que ter uma empresa, um CNPJ, e aí você vai fazer esse cadastro ali, dizendo que você é uma assessoria de imprensa, que você é um veículo, que você é uma agência, e aí eles vão aprovar ou não aprovar, e a partir dali você vai fazer o credenciamento de cada jogo. Você vai Ah, tá. solicitar o credenciamento de cada jogo. Mas eu, como fotógrafa independente, não consigo ir. Eu tenho que ir por uma assessoria. Sim. Não assessoria necessariamente, mas você precisa Ou... ter um CNPJ de agência, um CNPJ de jornal, um CNPJ de. Enfim, tem muita assessoria hoje em dia que consegue credenciamento. Uhum. Mas você tem que estar vinculado a uma empresa, sim. Precisa ter aquele registro da ARFOC para Sim, também. sim. Precisa. Por isso que eu indico, assim, você não vai conseguir um credenciamento desse tão fácil num primeiro momento. Aham. É legal você criar um portfólio, sabe? Você ter um site para você expor e falar assim, ó, aqui, ó, pô, fotografo futebol há tanto tempo, tem esse material, porque as pessoas avaliam isso, sabe? Acho que por isso que é legal você começar de baixo, assim. E se a pessoa veio de outra área, ela não consegue entrar de repente, porque Dificilmente. Dificilmente. não tem o histórico da fotografia de É, esporte, né? difícil. É isso, galera. É, É porque senão, imagina, um monte de gente aí que é fotógrafo de casamento e torce pro Flamengo ia fazer credenciamento pro jogo do Flamengo. é, é Pra ver o jogo, verdade. pra ver o jogo do campo. É Então, assim, verdade, porque é de um fato é restrito. É restrito. bacana. Era mais para saber como é que a pessoa consegue dar esse primeiro passo, assim, Sim. né? De começar a gerar um conteúdo para ela conseguir entrar depois nesse Claro, mercado, claro. né? É um desafio, é um muro grande, assim, para você pular. Mas eu acho que eu tive a sorte de ter o jornal ali apoiando o meu credenciamento, por mais que para eles não fizesse diferença. O que acontecia? O São Gonçalo, a gente tinha uma parceria com o Dia. Então o Botafogo jogou e ganhou. A gente pegava o telefone, ligava pro Dia, o Dia mandava uma foto que eles não iam usar pra gente e a gente usava no nosso jornal. E a gente fazia isso e era uma via de mão dupla. Às vezes acontecia alguma coisa em São Gonçalo que eles precisavam de foto, não tinham mandado alguém, a gente mandava pra eles. Era uma troca. Então pra eles não fazia diferença eu ir. Só que eu falava, eu quero ir, eu vou. Pô, que precisa? Credenciamento, vocês. Tudo bem por vocês eu fazer o credenciamento em nome do jornal? Tudo bem. Então eu tinha esse CNPJ ali por trás, querendo ou não, Entendi. era um jornal de
sei lá, 30 anos, 40 anos. Por mais que não tivesse a tradição de fazer esporte, era um veículo de imprensa. Aham. Então isso Então, te ajudou a você criar o isso me portfólio. ajudou nesse começo, sabe? Não era obrigatório você ir, É, você ia para criar portfólio. sim. Aí eu tinha o desafio do equipamento, fazia com a 30D e uma 75-300, que era, se eu não me engano, 456. Em 300 ela era 5.6. E aí, pô, a câmera era aquilo, ISO 1250, 1600, ela já tava Gritando, chorando. igual a Praia de Copacabana, cheia de grão. Então, assim, tinha esse desafio. Você tinha que trabalhar com a velocidade bem mais baixa, fotografar esporte. O ideal é você fotografar com velocidade mais alta, assim. Eu sempre gostei de fotografar no mínimo 1600, 2000. De velocidade? É. Não tô falando que é só assim você vai conseguir, tá? Era um padrão meu. Já fotografei com velocidade bem mais baixas. Fiz um jogo em Campina Grande, se eu não me engano. Acho que foi Campina Grande. Eu fotografei com 600 com 800 de velocidade, eu acho. 640, que era muito escuro, era um breu. Era um breu mesmo. E assim, nem todo uso do mundo ali ia dar jeito. Você tem que se adequar, né? Mas assim, Uhum. quando tinha uma luz ideal, eu gostava de fotografar com no mínimo 1600. Você já trabalha com ISO alto já há bastante tempo, né? Mesmo. É, depende, assim. Por exemplo, no Maracanã, normalmente, trabalhando com a abertura o mais aberto ali, 2.8 normalmente. Maracanã, Arena Corinthians, que são as principais, assim, de luz. Palmeiras também. Dá 2.000 de ISO, 2.000 de velocidade. Ah, é pouquinho. É. É que você Normalmente é trabalha isso. bem Às vezes aberto, né? 2.000 de velocidade, 2.500 de ISO. É. E assim, quando eu comecei, 2.000, 2.500 era um ISO muito alto. Tipo, eu não conseguia trabalhar com isso. Uhum. Hoje em dia a gente trabalha mole, né? Hoje em dia trabalha com ISO lá pra cima e não vai ter problema com isso, sabe? Uhum. Acho que é por isso até que as fabricantes não estão se importando muito em lançar lentes com diafragmas tão fechados, porque elas sabem que elas estão compensando na câmera. Então, quando ela lança um A800 F, sei lá, 11, nem sei quanto é que tá, porque ela sabe que a câmera dela você vai usar o ISO alto e vai conseguir, vai ser ok. Aham. Vou te fazer uma pergunta técnica. Eu sei que a galera não curte muito. Nem todo mundo que assiste a gente é, é fotógrafo que tá preocupado com técnica, às vezes quer conhecer só mais a história. Uhum, Mas eu fiquei curiosa agora. Como eu não tenho super tele, para mim é legal saber. O que eu sei na fotografia, quando a gente estuda, né, o triângulo lá do ISO, diafragma e velocidade, que o diafragma, quanto mais aberto, mais desfoque ele gera. sim, Só que também tem uma relação com a distância, né? sim. Então, eu posso estar com 2.8 e se eu estiver pertinho aqui, eu vou gerar um desfoque maior. Tem a questão do sensor também, né? Se é da full frame, ela também Uhum. gera um desfoque maior. Para super tele, embora você esteja trabalhando com 2.8, como você está muito longe do seu objeto, você consegue fazer uma foto de boa. Vai ter um desfoque no fundo, óbvio, porque a super tele vai achatar os planos, né? Sim. Mas é mais fácil de você não errar, né? Porque você tem uma distância, você consegue ter conseguir uma nitidez legal assim do É, jogador. Expliquei assim, direito a minha dúvida ou não? sim. Cara, isso é engraçado, porque eu já tive que explicar isso para diretor de marketing. Para ele falar assim, cara, mas por que que a placa do patrocinador tá desfocada? O patrocinador tá reclamando que o jogador tá focado e minha placa tá desfocada. É por causa da lente, mas beleza. Aí eu tive que explicar isso. Falei assim, cara, ó, tô te dizendo que não dá. Num jogo à noite eu não vou conseguir fazer tudo em foco. Se você quiser, eu te explico tecnicamente. Dou uma aula de fotografia aqui. Assim, eu considero que quanto mais desfocado, melhor. Então a gente tá sempre usando o 2.8 ali, sempre que Aham. possível. Até por questão de você querer usar uma velocidade mais alta e tal. Eu usava, eu só usava, na verdade, um diafragma mais fechado quando era entrevista em backdrop, por exemplo, coletivo e tal. Que aí sim, eu dava valor ao patrocinador que estava atrás, enquanto tava todo mundo aqui fazendo fechadão, desfocado o fundo e tal, a minha foto ideal de coletiva era ali todos os patrocinadores focadinhos direitinho. Então eu usava um diafragma um pouco mais fechado. No campo, assim, eu sempre usei o diafragma mais aberto possível, até para uma questão de beleza mesmo. Ah, tá.
Não, minha dúvida era mais de perder a foto, assim, em relação a foco, porque ele fica É muito prática, sensível. né? É prática. É muita prática. E, mais uma vez, você tá com equipamento bom. Quando você tá com equipamento ruim, com foco lento e tal. Por exemplo, a 5D. Eu já sinto diferença se eu botar a R5 ou se eu botar um DX ou R3 para fazer foto com 400, fazer foto de jogo, e com a 5D. A 5D já não acompanha a velocidade do jogo, Sim. sabe? Então, Você deve estar sentindo muita diferença na mirrorless, porque elas são muito boas, né? muito rápidas, né? E é engraçado, assim, a O foco é R5, muito bom também. por exemplo, acho que, entre muitas aspas, ela vem para substituir a 5D. Uhum. E, na verdade, não é essa. Ela faz esporte tão bem quanto uma R3 ou um DX, por exemplo, que eu usava na época da DSLR. Então, a R5, eu investi na R5 por ser uma câmera mais completa. Eu consigo fazer esporte e consigo fazer coisas que eu preciso de muita qualidade, publicidade, produto, qualquer coisa. Se eu fosse É. fotografar só esporte, poderia ir para R3. Mas assim, eu A R5 já tem uma quantidade de disparos bem considerável, né? muito, muito. Pois é, hoje em dia a gente tá. Assim, a R3 acho que ele é mais resistente, talvez, na pauleira ali de dia a dia de jornal ou de esporte e tal. Mas como eu não tô mais nessa, eu tô fazendo diversas coisas, assim, e faço esporte uma vez ou outra, a R5 super tá me atendendo. Legal. Bacana. Quais são os planos para o futuro? Cara, Senac, né? A gente tá trabalhando lá em diversos planos, assim, de centros de inovação, a gente tá tentando buscar de maneira inovadora revolucionar os nossos cursos, revolucionar o cenário da economia criativa no Rio, assim, desenvolver novos fotógrafos, novos designers. Então, eu tô pensando nisso agora, tô planejando a minha vida toda para investir ali meu tempo e minha energia no Senac, nesses novos produtos. Maneiro. Vocês pensam em fazer um congresso de fotografia? Opa, vamos fazer. Eu acho super válido, assim, a gente tem o nosso parceiro lá de Pix, que foi o evento que você foi, Uhum. e a gente vê o retorno que a gente tem do público, assim, né, no evento que é de um evento de um parceiro, e a gente consegue lotar lá nosso auditório com mais de 100 pessoas para falar de fotografia. Eu acho super válido. Eu vou. Vocês patrocinariam? Aí eu perguntando as coisas. Tô brincando. Depois a gente conversa sobre isso, gente. Eu perguntei dos seus sonhos, né? Quer dizer, não perguntei. Era a minha última pergunta. Mas você já contou um. Seria fotografar os jogos da NFL. Tem mais algum? Não é sonho, né? É desejo, assim. Desejo tem vários. Cara, eu não vou dizer sonho porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de novo. É, talvez no futuro e tal. Mas eu senti o gostinho 2 vezes de estar perto de uma Copa do Mundo e não conquistar, né? Então eu queria estar perto de uma conquista da seleção, assim, tanto de camisa da seleção ou não, eu quero ver a seleção campeã do mundo. Tá lá, assim, tá perto, tá fotografando. Deve ser Acho uma que isso emoção bizarra, né? No campo ali. é muito incrível, assim, a energia. Então esse é um sonho, sem dúvida. E uma coisa que eu sou frustrado também e que vai que um dia essa realidade volta pra mim, assim, de estar fotografando hard news, de estar fotografando alguma coisa mais voltada para o jornalismo mesmo de rua e tal, de chegar num prêmio ESSO ou num prêmio internacional, num prêmio relevante e não ganhar. Assim, eu tive também 2 chances de 2 prêmios muito grandes assim no cenário do jornalismo nacional, que era o prêmio ESSO e o Líbero Badaró. Os dois eu 2013, né? 2013, os dois eu fiquei em segundo, assim, o Líbero Badaró me deu uma frustração, porque foi um baita evento, eu estive lá, eu achava que minha foto era melhor, assim. No prêmio ESSO não foi o caso. Mas os dois eu senti um gostinho, assim, de ser um jornalista premiado e acabei ficando só com o mérito, sabe? Então também, fica esse sonho aí de conquistar um prêmio internacional ou nacional de jornalismo. Não estou trabalhando para isso. Na verdade, nenhum dos dois sonhos eu estou trabalhando para isso no momento. Estou completamente focado no Senac. Mas, assim, vai que o futuro reserva alguma coisa relacionada a isso, né? Um prêmio de jornalismo pode estar acontecendo para qualquer um que está andando na rua. Pode acontecer alguma coisa que você vai ganhar um prêmio. Então, fica aí esse desejo pro destino aí, que já botou várias coisas boas na minha frente. Vai que acontece.
Acho que tem grande chance de acontecer, hein, do jeito que você é. Você Vamos anda ver. com a câmera na rua? Não, Não. não ando. Não ando nem com a câmera em casa. Às vezes minha esposa reclama. Pô, seus filhos, sua filha adora tirar foto, você não tira foto dela. Raramente eu pego a câmera pra fazer. Eu carreguei isso a vida inteira como trabalho, sabe? Então, eu não tenho esse tesão que vários fotógrafos têm de, pô, vai na rua, leva a câmera. Eu entendo a importância, acho admirável, mas eu, quando tô de folga, tô de folga. Te entendo. Muito legal. Pô, obrigadão, Obrigado Lucas. você. Foi irado, assim. Obrigado. Acho Que que bom. pra galera que curte fotografia, não só de esporte, sabe? É uma super experiência ouvir você, conhecer sua trajetória, ver seu trabalho, é uma super referência. Ah, que bom. Obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo aí, que você podia estar com a sua família, com seus filhos, para vir aqui conversar com a gente. Obrigada mesmo. Tá ótimo, obrigado vocês. Como eu falei no começo, assim, eu sempre tô à disposição para falar de fotografia, para falar de jornalismo, para falar da minha história, que eu sempre lembro de detalhes assim que eu gosto de estar relembrando e que não é todo dia que eu tenho a oportunidade de tirar um tempo para falar sobre isso. Então, sempre que quiser, eu vou estar à disposição de vocês. E obrigado aí pelo convite, por me considerar importante para estar aqui, que eu sei que muita gente boa já sentou nessa cadeira. Obrigada a você. Quem sabe a gente grava um dia com o Gilvan, né? Que o Gilvan Ah, não, não gosto é de um Gilvan. queridão assim, ia ser irado. Não gosto muito de Gilvan, não. Mentira, você gosta. Gilvan é meu Gente, padrinho. Beijo pro Gilvan. aí, Gilvan. Gilvan é um querido aqui, já tirou foto com todo mundo do estúdio. Aí já tem gente querendo conhecer ele, eu já tenho uma demanda aqui de trazer ele de novo para as pessoas conhecerem. Eu falei, vou marcar um chopp, então, Gilvan. Eu tenho uma foto com ele quando eu recebi o certificado de mérito do Prêmio ESSO. Eu coloquei num quadro e levei lá na casa dele pra mostrar pra ele, assim, porque ele foi uma das pessoas que me ajudou no início, assim, era uma maneira de eu estar mostrando pra ele que o tempo dele, o investimento dele em mim, não financeiro, vão, mas né? mas que tava colhendo frutos, assim, sabe? E eu gosto muito dessa foto. Depois eu te mando pra você dar uma olhada. Irado. Manda sim, que aí eu vou colocar lá no Instagram. Tá bom. Gente, queria agradecer vocês pela audiência. A gente já está quase nos 900 inscritos. Estou muito feliz. A gente tem vocês aqui assistindo a gente. Comentem, me digam se vocês gostaram do episódio. Se vocês têm dúvida, de repente a gente consegue pegar as respostas aqui com o Lucas ou trazer ele de novo para mais um bate-papo. Se inscrevam no canal, isso ajuda a beça. Tem 60% de pessoas lá assistindo que não estão inscritas. Isso ajuda a gente a conseguir patrocínio para trazer mais pessoas aqui pro canal. Quero agradecer ao Breno aqui, representando a Betamax, esse estúdio bonitão que nos apoia sempre com muito carinho. E até uma próxima.